Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer para a CRV Lagoas estar aqui presente nesse evento que já se consagra como um grande evento da pecuária de corte e também abordar um tema que hoje pouco é discutido. Hoje se escuta falar muito em confinamento, eficiência no confinamento, manejo, estrutura, mas nós falamos muito pouco, ou discutimos muito pouco, sobre a qualidade dos animais que adentram aos confinamentos, a eficiência desses animais em produzir carne. E o objetivo nosso nessa apresentação é elucidar um pouco isso, até mesmo porque todos os trabalhos de seleção realizados no Brasil são trabalhos realizados por uma pecuária a pasto. A seleção é feita a pasto. E o objetivo da nossa apresentação hoje é mostrar... Não está passando aqui os slides. Aí. É mostrar o quê? Como pode ser os efeitos dessa seleção a pasto no confinamento. Para isso, nós precisamos o quê? Levar esses animais selecionados a pastos até o confinamento e, posteriormente, ao abate. Fazer o fechamento do ciclo para entender se realmente esses animais selecionados a pasto podem contribuir com a eficiência na produção de carne dentro dos confinamentos. Então, eu vou apresentar dois trabalhos feitos com animais zebuínos, a raça Nelore, comprovando a eficiência desses animais melhoradores para a produção de carne. O primeiro trabalho, ele tem 305 animais participantes e nós conseguimos uma representação muito homogênea do que é um rebanho. Por quê? Porque aqui nós temos animais com avaliação de índice através de SEIP e nós temos animais superiores geneticamente e animais inferiores. Isso é importante porque se eu levo apenas os animais superiores para esse estudo, para conduzir esse estudo, eu não consigo mensurar realmente qual que é o efeito da população como um todo. E a primeira característica que nós observamos, o primeiro estudo foi quanto à idade de abate dos animais. E nesse estudo, nós podemos comprovar que os animais de índice superior, os animais geneticamente superiores através do programa PAINT, eles têm um abate mais precoce. Nós conseguimos reduzir a idade de abate desses animais. Então, primeira característica avaliada. Segunda, peso. Todo mundo busca o quê? Ser mais eficiente e produzir carne. Então, nós temos que olhar peso. Também, nós temos uma associação positiva. Quanto maior o índice PAINT, quanto mais genética superior esses animais têm, maior é o peso de abate desses animais. Segunda característica que nós observamos. Terceira, ganho médio diário. Aqui, quando nós colocamos os animais no confinamento, não tem associação para animais superiores com animais geneticamente inferiores. Por quê? Nós chegamos à conclusão que o confinamento, ele padroniza, ele nivela os animais na questão de ganho de peso. Então, você mascara o efeito dos animais superiores e você nivela o ganho. Porém, nós não estamos discutindo se esses animais são mais eficientes ou menos eficientes para produzir carne. E apenas que nós não temos associação para ganho de peso. Terceira característica. A quarta característica, que teve uma associação interessante, é dias em confinamento. Então, os animais de índice superior, nós conseguimos reduzir a idade, o período de permanência no confinamento. E hoje, com o custo de dieta, isso é muito importante. Quanto menor o período que o animal ficar no confinamento, significa uma receita maior ao produtor ou um custo menor para a produção desse animal. Com base nessas informações, nós criamos um índice de retorno econômico, onde nós consideramos o quê? Primeiramente, a receita, que é o valor que o pecuarista recebe pelo animal abatido. Depois, nós fizemos o custo da recria.
nós fizemos várias simulações e chegamos a a simulação que melhor explica é uma relação onde nós trabalhamos no 4:1. O que seria isso? O custo da minha recria, nós consideramos 1% da arroba por dia. E no confinamento, nós consideramos 4% do valor da arroba por dia. Isso dentro do confinamento que foi realizado esse experimento. Certo? Com isso, nós podemos provar o quê? Que a recria ela é muito mais barata frente aos custos hoje que nós temos no confinamento. Nós estipulamos um custo de cria dentro desse sistema de produção de 6 arrobas, somado aí a 2 arrobas, né, depreciação, remuneração do produtor e custo de oportunidade do capital. Com base nisso, nós conseguimos montar um índice de retorno econômico. E esse índice ele tem uma associação alta com animais geneticamente superiores. Então, a cada 9 pontos de índice, eu consigo aumentar uma arroba de carne produzida no mesmo sistema com o mesmo custo. Ok? Então, nós conseguimos, através desse índice econômico, mostrar que é possível você ser mais eficiente, produzir mais carne, sem onerar o seu sistema. Porém, nós chegamos à conclusão que dentro do confinamento não foi onde os animais tiveram maior ganho. E sim, eles foram muito eficientes no sistema pré-confinamento, na recria. Então, são animais que desenvolveram melhor a pasto na recria, eles chegaram mais pesados no confinamento, consequentemente, tiveram um período menor no confinamento. Por quê? Porque também são animais selecionados e avaliados para as características de CPM, conformação, musculatura e precocidade. Então, esse índice contempla não só as características de desempenho, mas também somado às características de conformação, musculatura e precocidade. Eu não tenho um animal apenas que ganha muito peso, mas eu tenho um animal que ganha muito peso com uma conformação adequada, com uma precocidade adequada e uma musculatura. E o que é muito importante, não adianta apenas nós avaliarmos esses animais. Porque avaliar é muito simples, você vai lá, avalia e você sabe quem são os melhores. O problema é você multiplicar isso. E aí sim, nós estamos falando em melhoramento genético. Você trabalhar essas características e multiplicar esses animais melhoradores. Para quê? Para você conseguir otimizar os resultados, principalmente quando nós falamos de confinamento. Posteriormente a isso, nós vamos olhar outras características, como rendimento de carcaça. Uma vez que nesse índice contempla as características de conformação, musculatura e precocidade, nós tínhamos ideia que esses animais de índice superior, eles teriam um rendimento maior. E isso não confirmou. Nós não tivemos uma associação positiva para essa característica. Posteriormente, nós resolvemos fazer um novo estudo com outro grupo de animais também da raça Nelore, avaliados no mesmo sistema, dentro do programa PAINT, para estudar essa questão de rendimento de carcaça. O que acontece é que esses animais, mesmo selecionados para características de carcaça, não responderam no frigorífico para rendimento de carcaça. Então, nesse segundo estudo, nós trabalhamos com 271 animais, a idade média de entrada foi 19 meses, com peso de entrada, considerando 50%, 11,6. Ganho médio diário, 1,150 kg, está dentro, né, da normalidade dos confinamentos. E permaneceram 116 dias no confinamento. No abate, os animais foram abatidos com 23 meses, 16,2 arrobas, peso da fazenda. Esse peso ele é muito discrepante em relação ao peso final, porque aqui nós consideramos 50% de rendimento. E, na verdade, nós tivemos um rendimento de 57% nesses animais. E rendimentos de corte. Nós aprofundamos o estudo e começamos a olhar o quê? O rendimento de cortes de traseiro desses animais também. Então, o que era o objetivo? Saber se a seleção para volume de musculatura, para musculatura, ela vai influenciar diretamente o nosso resultado na produção de carne. E nós tivemos um resultado semelhante ao estudo anterior. Então,
A DEP de musculatura, bem como no resultado anterior, olhando o índice de seleção, que contempla a musculatura também, ele não tem associação positiva. Nós não encontramos uma associação. Partimos para o próximo ponto. Como nós não conseguimos associação, nós fomos estudar o quê? O rendimento de cortes. Saber se esses animais conseguiriam influenciar a produção de cortes nobres. E com isso ficou comprovado, então, que a musculatura não interfere no rendimento de carcaça. Não adianta nós selecionarmos apenas para a musculatura, que nós não vamos ter animais com maior rendimento no frigorífico, utilizando apenas essa informação. Porém, quando nós comparamos, né, a avaliação de musculatura versus rendimentos de cortes, nós temos uma associação positiva. Quer dizer, os animais selecionados para as características de musculatura, você vai produzir mais carne nobre no animal. E isso vai de encontro com o objetivo da pecuária hoje, que é ter um animal eficiente em produzir carne e que atenda os objetivos da indústria. Então, uma associação significativa. Mesmo você não aumentando o rendimento, você muda a distribuição muscular dos animais. E isso faz com que você tenha um rendimento maior dos cortes, como nós podemos ver aqui na frente. Então, nós temos aqui um animal de próximo a 500 quilos e com 85 quilos de carne de traseiro produzido. Comparado com um animal muito pesado no final do confinamento, porém produzindo menos carne que um animal de 500 quilos. Menos carne de traseiro. Então, o que é o objetivo? Nós selecionarmos esses animais. Por quê? Porque esses animais são os animais economicamente superiores para a produção de carne de traseiro e que vai de encontro com o objetivo da indústria e que todo mundo está aqui. O que busca? Produzir essa carne diferente. E com isso, nós temos a avaliação para carcaça. Avaliarmos, produzirmos e selecionarmos uma carcaça. Independente de você trabalhar apenas com um animal, com um indivíduo isoladamente, ou com uma raça isoladamente. E sim, você fazer a seleção maciça para todas as raças e ter o mesmo objetivo final. Não você chegar na indústria com animal da raça A ou B e animais totalmente diferentes de carcaça, o que vai te complicar o produtor não, mas sim complicar a indústria depois para padronizar o produto final dela. Então, a seleção para a musculatura, ela modifica o rendimento de desossa. E é o que eu disse. Então, nós temos a seleção na raça Nelore, buscando esses animais de melhor CPM, né, com formação, musculatura e precocidade, que isso vem de encontro com o quê? Você poder comparar com outras raças e ter o mesmo resultado final, levando um produto único à mesa do consumidor. Então, você fecha o ciclo de produção com o mesmo conceito, produzindo o mesmo tipo de carne. E não só nós ficarmos olhando para animais que vão ganhar muito peso, vão produzir muita carne, mas será que é a carne que nós precisamos produzir? É só nós olharmos o que aconteceu com o frango. Como modificou a carcaça do frango em 20, 30 anos. Então, nós temos que nos atentar para isso. E a seleção e o melhoramento genético pode contribuir muito, mas desde que nós não só avaliamos essas características, mas sim selecionamos para elas. Outro ponto que nós investigamos também é a questão da precocidade. Então, são poucos trabalhos que mostram isso. Nós tentamos, dentro desse mesmo trabalho, identificar, já que os animais são selecionados e avaliados para a questão de precocidade. Então, dentro do mesmo lote, no confinamento, nós encontramos animais de boa precocidade e animais tardios. E o que é interessante, quando nós contrastamos as DEPs desses animais com os scores de acabamento, os scores visuais de acabamento, eles têm uma coerência. Então, nós podemos dizer que tem uma associação entre a DEP do animal, a parte genética desse animal, com o score visual. Então, de posse dessas informações, nós fizemos outro estudo dentro do confinamento. Nós avaliamos os scores visuais desses animais na entrada, representado pela barra azul. Então, nós temos uma curva de distribuição próxima da normal.
Na segunda avaliação, uma avaliação intermediária, essa curva ela se desloca um pouco, que é representado pela coluna verde. E na avaliação final, ela novamente se desloca, mostrando o quê? Que mesmo você tendo uma dieta no confinamento, para esses animais ganharem peso, ter uma terminação, você ainda encontra animais que ficam aquém do desejável. Porém, quando nós falamos em melhorar a precocidade dos animais, fica uma dúvida: será que se eu aumentar a deposição de gordura nos animais, eu não vou perder em produção de carne? Eu não vou reduzir o ganho de peso dos meus animais? E aí, nós chegamos à conclusão o quê? Que nós, trabalhando com animais de alta precocidade, eu tenho uma curva, os animais eles chegam no final do confinamento, ele mantém essa precocidade em toda a fase do confinamento, então você pode ver que todas as fases eles sempre estão muito próximos, e quando eu cruzo essas informações com o ganho médio diário e o peso final, eles têm uma associação positiva. Então, os animais de maior precocidade, eles também são os animais que têm melhor desempenho para a produção de carne. Por quê? Porque essa seleção não é feita exclusivamente para a característica de precocidade. Nós estamos trabalhando também o quê? Conformação. Então, nós buscamos o animal que tem o tamanho desejado. Nós não estamos trabalhando com animais abaixo da média, ou animais que têm o tamanho inferior ao que nós precisamos para produzir uma carcaça que se busca. Então, nós conseguimos uma associação positiva na questão de peso, e isso aí mostra que nem sempre eu trabalhar com animais de maior precocidade, eu vou estar indo contra o desempenho desses animais no confinamento, desde que eu tenha animais com avaliação para o CPM num todo, conformação, musculatura e precocidade. Dando sequência, nós fizemos uma outra avaliação para entender como essa característica pode influenciar no período que esses animais ficam no confinamento. Então, nós entendemos que o score 4 seria o score ideal para os animais serem abatidos. Na primeira avaliação, nós tínhamos 79 animais já com esse score 4. Esses animais são os animais de melhor DEP, de melhor valor genético para essa característica. Então, uma grande associação, né? E esses animais, eles não precisavam nem ser confinados, eles já tinham acabamento para serem abatidos. Na segunda avaliação, nós descobrimos que os animais ficaram 70 dias para chegar nesse score de gordura. E a DEP vem descendo, a avaliação genética desse animal vai caindo. Terceira, para 100 dias, e aqui era o limite para esse confinamento, então você não podia chegar muito à frente, os animais foram abatidos com 116 dias. Nós não conseguimos chegar nesse último lote, no grupo 4, então nós tivemos que estimar quantos dias eles precisariam para atender essa necessidade de gordura. E eles precisariam de 130 dias para chegar no acabamento ideal para a indústria. E isso comprova através da média das suas avaliações. Então, animais inferiores para a característica de precocidade, eles permanecem mais tempo no confinamento para atender a necessidade do mercado. E o que é interessante, quando nós cruzamos a precocidade de terminação com dias para acabamento, cada desvio padrão nos reduz em 24 dias a necessidade de permanência no confinamento. Então, o que é interessante isso? Selecionar para precocidade, além de não ter uma associação negativa para ganho médio diário e peso final, nós ainda conseguimos reduzir a permanência dos animais no confinamento. E, olhando para o produtor que faz o ciclo completo, nós ainda temos uma informação bem interessante, que é, quando nós olhamos as avaliações separadamente de conformação, precocidade e musculatura,
As fêmeas que saíram prenhas precocemente, elas também têm DEP superior às novilhas que saíram vazias no final da estação. Então, é uma seleção para produção diretamente de carne, associada à precocidade sexual das fêmeas. E fertilidade, né? Não só precocidade. Bem, então nós mostramos como é possível utilizar a avaliação genética como uma ferramenta para otimizar a produção, porém, isso não nos diz se realmente esses animais são mais eficientes em produzir carne dentro do confinamento ou não. Para isso, hoje, nós temos uma outra ferramenta muito interessante que já vem sendo utilizado em boa parte do mundo para selecionar animais mais eficientes em produzir carne no confinamento. Porque, por mais barato que seja a sua dieta, se você tem um animal de baixa eficiência de conversão alimentar, o seu custo de carne produzida vai ser alto. Então, nossa realidade hoje não é de dieta barata. Então, se nós temos um cenário de dieta cara com animal de baixa eficiência, o resultado é pior ainda. E para isso nós conseguimos, através desse sistema do Grow Safe, que nada mais é que o quê? É uma avaliação feita individual dentro de um lote de grupos contemporâneos. Nós, da CRV Lagoa, já fizemos a primeira avaliação no ano passado, em parceria com a Associação de Angus, já obtivemos esse resultado, e esse ano nós estamos avaliando outras raças de corte. Né? Para quê? Para selecionar os animais mais eficientes, eu vou mostrar o porquê disso. Então, aqui nós temos um coxo individual, você entra apenas um único animal por vez. Esse coxo ele é munido de balanças, então toda a comida depositada ela é identificada e o animal é identificado com um chip eletrônico, onde nós temos aqui antenas que lê o animal que entrou no coxo e me diz em tempo real a permanência do animal e quanto ele comeu por vez. Então eu consigo ter na exatidão o consumo efetivo de cada animal. E para isso nós fazemos várias avaliações, tipo matéria seca do alimento e tudo mais, para chegar no resultado final do RFI. Então, nós já estamos selecionando para essa característica no Brasil, principalmente porque devido aos altos custos de produção no confinamento. Esses custos vêm se elevando e nós precisamos ser mais eficientes para produzir carne. O que nós buscamos, então? Selecionar animais o quê? Que ganhem muito peso. Então, o interessante seria esse quadrante. Os animais de maior desempenho, né, que vão responder melhor no nosso sistema de produção. Porém, quando eu olho para a eficiência alimentar, aqui eu tenho o índice desses animais. Então, quanto maior o índice, maior é o desempenho do animal para as características econômicas. Então, nós temos aqui dois animais. Vamos olhar esses dois animais. Um animal muito próximo ao outro no índice final. O que isso quer dizer? Animais que têm praticamente a mesma genética para ganhar peso, né? Para depositar músculo na carcaça, precocidade, etc. Porém, esse animal tem uma diferença muito grande para o consumo de alimento para o mesmo quilo de ganho, para o mesmo quilo de músculo depositado na carcaça. Nós estamos falando de 1 quilo de matéria seca de diferença entre dois animais da mesma genética, praticamente. Então, dois animais com o mesmo índice genético, porém com uma grande diferença. Qual animal vai ser mais eficiente no nosso sistema? Quanto custa você ter um animal que consome 1 quilo a menos de matéria seca para o mesmo ganho de carne? Pelo mesmo quilo de ganho. Então, hoje, além das características, das avaliações para desempenho, para as avaliações de CPM, é importante e isso, cada dia mais, vai estar em evidência. Por quê? A tendência não é reduzir custo de grão, não é reduzir custo de confinamento. E a tendência é aumentar o número de animais confinados. Para isso, nós precisamos de uma genética avaliada e comprovada, principalmente para ser mais eficiente dentro de um confinamento. E hoje é muito difícil você visualizar todas essas informações, avaliar qual animal realmente é superior, qual é o biotipo de animal que se busca. E com as avaliações nós conseguimos mensurar isso
e ser muito eficientes para produzir carne, desde que isso seja utilizado como uma ferramenta a mais no sistema. Nós não podemos focar apenas nisso, e sim incluí-las dentro do nosso sistema de produção para conseguir realmente otimizar todo o sistema e toda a cadeia. Muito obrigado.